Fala galera, beleza? Hoje vamos ver aqui um pouquinho desse gráfico, segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Cheguei aqui no mercado agora. Vamos fazer a primeira análise do dia, né? Vamos olhar o gráfico diário. Aqui a gente observa que o mercado ainda se encontra no TTR, ou seja, chato, 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 chato. O mercado abriu dentro do TTR, então a gente ainda pressupõe que não teremos tendência por algum tempo, até que ele decida romper para algum lado, né? Então, vamos ter que operar o mercado como sendo ainda lateralidade, porém sem criar viés, ok? Deixa eu iniciar minha marcação aqui do jeito que eu gosto, tá? Eu tinha deixado pré-configurado. Deixa eu selecionar tudo de novo. Bom, pessoal, essa aqui era a minha marcação pré-abertura, ok? Desculpe aí pela tosse no pé de ouvido de vocês. Então, o mercado na sexta-feira, ele foi uma tendência certa de alta, uma tendência de alta com comportamento lateral e num canal largo, tá ok? Fiz essa marcação aqui dessas linhas, tracei o canal largo e eu gosto também, inclusive, de marcar os pontos de máxima e mínima de cada candle. Por quê? Cada candle não, de cada dia. De cada candle seria do diário, né? De cada dia. Por quê? Para saber, porque as máximas e mínimas de cada candle tem muita força. Por exemplo, se o mercado abrisse abaixo dessa mínima aqui, com uma certa forcinha, ele poderia tender a pegar uma queda monstra, ok? E a mesma coisa para uma alta. Só que, apesar de aqui, se ele abrisse num gap de alta aqui para cima, possivelmente seria um gap de exaustão, né? Ou seja, o mercado possivelmente tenderia cair igual uma jaca para poder fechar o gap e talvez retornar mais para aqui para baixo. Mas é mera especulação, né? A gente só saberia mesmo vendo o dia, que o mercado é soberano e ele faz o que ele bem entender. Como o mercado abriu nesse gap de baixa, eu não costumo usar Fibonacci, tá? Mas nesse caso aqui, eu estou traçando Fibonacci para apenas ver onde seria o 50% dessa zona de gap aqui. Para quê? Porque o mercado tende a querer chegar nos 50% do gap e continuar caindo, tá? Estou apenas observando por enquanto. Ele pode querer sim também tentar fechar esse gap, por que não? Mas aqui a gente já está percebendo que exatamente nos 50% do gap ele já deu uma quedinha. Qual é a minha premissa para a minha entrada? Eu espero que ele suba mais um pouco, tá? Fazendo assim uma terceira perna aqui para cima. Depois ele faça uma correção menor, uma correção um pouco menor. Tente uma retomada para alta e me dê um bom candle de sinal, uma segunda entrada para queda, uma L2, tá? E aí eu venho buscando a mínima do dia ou a mínima de ontem. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo por enquanto. Quando a minha entrada aparecer, eu volto a gravar. Bora, galera. E aqui minha entradinha indo embora. Eu não peguei, eu não tava aqui na frente do computador, tive que sair para resolver umas coisas. Ô, sacanagem. E eu esperando tanto isso. Agora ele vem aqui nessa região de lateralidade, fechou o gap já entre barras. Isso não é
uma coisa tão legal. Dado essa quedinha aqui, com uma boa força, eu poderia até cogitar a possibilidade de vender, arriscando um, um scalp até a mínima do dia. Porém, essa zona de lateralidade aqui possivelmente vai dar uma travada no mercado. Vai ter algum pullback, alguma coisa do tipo. Aí, infelizmente, a entrada que eu estava esperando não peguei. Logo após uma falha de H1, uma barra outside, fechando na mínima. E após uma wedge linda aqui, uma wedge, ó. Prazer, wedge, tá? Três puxadinhas, três pernas, né, no caso, uma, duas, três pernas. Eu gostaria que tivesse feito um topo duplo um pouco mais aqui em cima, para eu poder pegar a queda. Mas eu também teria entrado aqui. Seria numa região de suporte anterior, né? Dado esse fundinho aqui, mas eu arriscaria o trade. Deu quantos pontos essa barra? 315 pontos. Estaria dentro do meu gerenciamento de risco. Agora é esperar outra oportunidade, né? Chateado. Pessoal, essa entrada aqui, por que que eu não entrei para pegar essa alta? Porque a continuidade dessa barra aqui me frustrou, tá? E acabei ficando até com certo viés quando ela entrou aqui. Imaginei que fosse ter uma lateralidade aqui, tá? Por conta da segunda perna do dia, e aí logo vem um pullback. Seria essa H2 aqui, numa regiãozinha de suporte. Imaginei por estar dentro de uma lateral já no início do dia, conforme essa primeira barra também já me deu um prenúncio de que o dia continuaria sendo lateral. Então eu imaginei que ia ter uma lateralidade logo no início do dia. Teve esse rompimento, beleza, tranquilo. Tchau lá. Sempre que a gente não tiver certeza de um trade, é melhor a gente não entrar, né? É preferível que a gente preserve nosso capital do que arrisque uma entrada e perca. Apesar de existir algumas entradas que seriam interessantes ser feitas. Como por exemplo, se essa barrinha aqui tivesse fechando uma inside bar, se não tivesse vindo de uma segunda perna e não tivesse nessa zona de lateralidade aqui, poderia ser uma ideia interessante colocar uma ordem de venda aqui, buscando o rompimento dessa microlateralidade, lateralidade de uma barra, né? Caso ele realmente venha fechar como um doji. Eu estou especulando, ainda não sei como é que ele vai fechar, né? Mas aparentemente um inside bar com um pavio grande, ou relativamente grande. Então seria um trade de rompimento, entrada na mínima, stop na máxima, alvo infinito e além. Mentira, não seria infinito além não. Poderia ser 1 para um scalp ou 2 para um até. Era muito improvável que ele fosse realmente muito adiante se todos os astros que tivessem aqui estivessem alinhados. Pelo menos eu prefiro não arriscar nesse tipo de trade um 2 para um. E mesmo assim já protegendo no break-even quando ele anda 1 para um. E correndo o risco de ser estopado, né? Tirado no break-even e o mercado cair 20 mil pontos. Um minuto e 40 para fechar a barra. Por enquanto está indo no meu pensamento de inside bar. Uma barra lateral, que seria apenas uma pausa na suposta
a suposta tendência de queda, né? Dentro desse contexto lateral. Bom, vou dar uma pausinha no vídeo, espera chegar o momento da entrada e aí eu retomo a gravação. Olha só, pessoal, aqui ele deu um micro fundo duplo. O que eu suspeitava realmente aconteceu, um pullback numa região lateral, tá? Aqui ele fez uma tentativa de retomada da queda, seria uma low one, subiu, fez uma high one, né? Nesse caso aqui. Aqui agora uma low two, porém seria uma barra razoável de entrada para queda, mas dado esse micro fundo duplo aqui, eu prefiro não arriscar, né? Não arriscar a entrada. Tira quanto stop aqui? 255 pontos. Prefiro não arriscar a entrada, eu prefiro ver uma continuidade antes de entrar ou até esperar uma terceira entrada, uma L3. Seria mais ou menos relativamente baixo na lateralidade. Tá quase no meio, na verdade, né? Não é uma boa zona nem para comprar e nem para vender. Vamos esperar aí para ver o que acontece. Eu espero uma barra de sinal forte, uma L3 forte com pouco pavio, pouca sombra, fechando bem próximo da mínima. Mas, dado esse candle aqui, com esse pavio grande, eu não acredito que essa reversão aqui vá muito longe, não. Porque isso aqui, querendo ou não, é um topinho, tá? Uma falha. Uma falha de rompimento. Teve interesse vendedor aqui em cima, por isso que fechou dessa forma. Se teve interesse vendedor lá em cima, possivelmente vai ter interesse vendedor de novo lá em cima, né? Vamos ver como é que se comporta esse carinha aí. A hora da verdade eu acho que é depois desse carinha. Ei, lasqueira. Uma barra outside. Pior que esse cara fechando numa máxima. Tá no meio da lateralidade, não é nenhuma boa opção efetuar uma compra por conta desse ponto de rompimento aqui. Esse ponto de rompimento, esse ponto de rompimento. Tá muito próximo e com certeza vão ter pessoas querendo vender nessa zona aqui. Hoje tá um dia complicadinho, viu? Até agora, a melhor entrada de fato foi essa que eu perdi aqui. Nessa barrona aqui eu poderia inclusive ter
optado em entrar para um scalp, 485 pontos, só que o stop ficaria muito longo. Deixa eu ver se teria dado 485 para cima. Teria dado um scalp 1 para 1. Mas estaria relativamente alto também na lateralidade, mas com a probabilidade alta, seria um trade arriscado, mas válido. Ah, essa barra forte anterior deixou um paviozinho relativamente grande, né? Apesar dele ainda ser uma barra de tendência. Mas percebam que teve interesse vendedor, né, nessa zona de fundo aqui, que é um ponto de rompimento anterior. Lembrando do conceito de bipolaridade, né? O que era o que era resistência se for rompido vira suporte, o que era suporte se for rompido vira resistência. Se fosse optar por entrar, dado esse contextozinho aqui desse microfundo duplo e tal, seria interessante fazer uma entrada com ordem limitada em alguma região daqui. Mas também seria um trade um tanto quanto arriscado, dada essa pressão vendedora aqui. Ele poderia realmente ainda dar uma terceira queda para baixo. E essa barra de sinal aqui, essa L2 foi razoável, apesar de ter um pavio muito grande. Não seria legal não. Hoje tá. O dia por enquanto tá chatinho, viu? Pausei e tô de volta. Olha só, se esse candle aí ser um L3 fechar bonito, eu vou entrar para venda nele. Quanto é que tá o stop? Por enquanto, 275 pontos. Daqui mais ou menos para a mínima 315 pontos. Opa! Ótimo candle. Pegou minha ordem. Stop nele. O stop de 330 pontos. Então vou buscar o fechamento do gap sexta-feira. Que dá 1.200 pontos aproximadamente. Esse candle aí possivelmente uma 2 bar reversal. Seria uma reversão de 2 barras, né? Quando vem uma barra de tendência forte, logo em seguida vem uma outra barra de tendência também forte, fechando próximo da máxima ou da mínima, dependendo do lado que ele esteja indo. Agora é esperar. Para que o vídeo não fique muito longo, eu vou pausando e retomando aos poucos, ok? Opa, deu essa barra linda aqui. Passei uma suadeira danada aqui nesse pullback. Agora, pessoal, como essa aqui é uma região de briga, seria essa lateralização aí, eu vou optar
por sair um pouco antecipado. A depender da continuidade da barra que vier aqui. Porque eu não gostei dessa barrinha, tá? Ela tem pouca sombra, mas fechou quase que na máxima. Faltando um ou dois ticks para fechar na máxima. Uma barra careca, né? Então tudo agora depende mesmo da continuidade dessa barra. Se tiver interesse comprador no fundo dela, eu vou optar por sair. Essa barra aqui vai ser a hora da verdade para mim. Ela tem que dar uma quantidade com força para romper essa zona aqui de suporte, que toda lateralização ela é uma zona de suporte ou resistência. Essa barra teria que vir com muita força, ia ficar um pirulitão imenso aí. Mas vamos ver o que acontece. Por enquanto eu gostei da boa continuidade aqui do meu trade. Inclusive, isso aqui poderia ser um micro fundo duplo também. Ele poderia atender a alta, mas eu não compraria porque essa zona aqui foi uma zona lateral. Ou isso aqui também poderia ser a formação de um micro edge, que seria também um padrão de reversão. Bora, bebê. Cai com gosto. Deixa eu ver uma coisa aqui. Esse gapinho entre barras já foi preenchido, o que é bom, que é de certa forma bom. Significa que ele não tem mais um movimento contrário fluido, tão fluido, né? Para ser feito. Ele está fazendo uma coisa que eu não gostaria. Bora, bebê. Fecha aí um bom L1 pro pai, vai. Bom, pessoal, se essa barra fechar um doji, seria que seria uma barra de não tendência, fechando acima do ponto médio. Eu vou optar por sair, tá? Isso aqui é realmente uma zona muito chata e não gostei. Vou sair. Vou sair pelo meio dela aí mais ou menos. Por aí. Proteger agora. Bom, sair da operação. Em 210 pontos aí aproximadamente, nem olhei. E vamos esperar uma oportunidade um pouco mais clara. Opa, não deu nem tempo de eu clicar em gravar antes. Deu essa boa barra de sinal aqui, tá?
para venda, só que o mercado aqui para mim tá um long. Então eu vou fazer uma entrada aqui de compra, um scalp, tá? Assumindo que essa tentativa de reversão vai falhar. Por que também que eu pensei nessa possibilidade? Por causa dessa primeira pernadinha aqui, ó. Tá vendo como tá meio encebadinho, sem gaps abertos, muita predominância de doji. Isso é uma região de suporte. Como o mercado ele anda fluido, volta fluido, então eu estou assumindo essa premissa, que ele foi fluido aqui, ele vai voltar fluido aqui, mas essa zona aqui vai travar ele, tá? Deixa ele andar mais ou menos 150 pontos aí, que aí eu vou proteger no break-even, como é um scalp, então eu não vou arriscar, não vou arriscar muito esse trade não. Fechou o gap anterior. Pronto, tá no break-even. 30 pontinhos de nada. Agora deixa torar. O dia hoje tá bem chatinho, pessoal, bem chatinho. Sinceramente, eu odeio operar dentro de TTR de diário. É muita indefinição. Eu ainda nem bati minha meta. Fiz esses 200 aqui. Se bater aqui, até que dá minha meta. Aí eu decido se continuo operando ou não. Vou proteger mais um negocinho aqui. Proteger 100 pontinhos aí. Tá voltando boa barra de sinal, viu? Deixa eu estrangular um pouquinho aqui. 160 pontos. Vou deixar isso voltar tudo, não tirar só no 100. Parece que vai fechar próximo da máxima. Se fechar, eu vou arrastar esse alvo. Opa, fechou na máxima. Vou colocar 730 pontos pra cima.
Pode ser que ele rompa essa microlateralidade aí, que em teoria isso aqui seria um edge, um possível edge. Ah, essa figura aqui seria um triângulo expandido, né? Dado esse fundo mais baixo, topo mais alto. Triângulo expandido é interessante. Deixa eu ver se dá pra proteger pelo menos 200 pontos aqui, hein? Sei que eu tô estrangulando muito, né? Pra uma pessoa que quer um alvo longo. Mas se o mercado tiver força, ele não vai nem cogitar a possibilidade de retorno. Então, vamos embora, pau no gato. Eu arrastei o alvo, mas ainda tô com cabeça de scalp. Tá, pessoal? Por isso que eu tô estrangulando tanto assim. Eu não acredito no rompimento, tá? Desse triângulo expandido. Pra mim isso aqui pode ser uma wedge. Por isso que tá estrangulado desse jeito. Mas deixa aí, né? Muita gente uma hora dessa estaria se esperneando, já clicando no zero, querendo sair para não perder essa quantidade de pontos. Ah, você protegeu 210 pontos, o mercado está lhe dando 300, 350, vou deixar passar 350. O que é que tem? Qual o problema? Trade tem todo dia, tem toda hora. Aí de repente a gente sai do trade com 300, 350 pontos e o mercado dá 497.595 pontos para cima. E aí depois eu fico com a cara de abestalhado, me perguntando: "Oh, por que eu saí, por que eu saí?" É sempre assim. Trader é o bicho mais insatisfeito do mundo. Proteger próximo na mínima. Opa, olha só. Vai indo com força. Ver se eu consigo proteger 300. 305 pontos. Eu gosto de colocar 5 pontinhos a mais para pagar a ladrona da B3. Bora, bebê. Sobe logo nessa barra, filho. Vai buscar meu alvo, vai. Vou estrangular.
375 pontos, não, eu vou tirar um pouco desse topo aqui. Coloquei 355 pontos. Por que eu coloquei abaixo desse topo? Porque ele pode vir aqui, retestar, fazer uma clássica, que seria um rompimento pullback, e continuar alta. Mas eu ainda estou com cabeça de scalp. Lembrando também que está alto numa lateralidade, né? E alto em lateralidade a gente tem que vender, buscar vendas. Lateralidade é terra de ninguém. Mas tudo é lucro. Vamos que vamos. Pessoal, vou ter que sair nesse trade agora. Vou ter que zerar essa operação. Surgiu uma coisinha aqui para fazer na rua. Vou sair com... Vou zerar não. Deixa eu trazer meu alvo aqui. Ver se a gente consegue sair com 500 pontos. Vamos ver. Tenho que finalizar esse trade. E resolver minha vida agora. Deixa eu estrangular aqui para mínima. 405 pontos. Bom, 505 pontos. Saí da operação. Pessoal, eu vou pedir a vocês que se inscrevam no canal, curtam e, se possível, compartilhem. Principalmente a curtida, deixem aí, na moral mesmo, isso ajuda bastante e incentiva a colocação de vários vídeos com outros temas mais relevantes, tá bom? E entre no meu canal do Telegram. Lá eu costumo postar alguns vídeos das minhas operações. E em breve eu vou colocar várias coisas mais relevantes para aprender. Lembrando que a metodologia que eu uso é a metodologia Albrooks. E lá a gente conversa sobre o mercado e vocês são muito bem-vindos para entrar lá, me fazer perguntas à vontade, encher meu saco de pergunta e vamos discutir durante o pregão, tá ok? Um abraço.